Irmãos, a primeira mensagem no culto das 9h15 foi a maior revelação de Deus. Qual a maior revelação de Deus? Jesus Cristo, Jesus Cristo. E nós vimos isso a partir do prólogo de João. Agora, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre a esperança que nos motiva. Porque nós terminamos a mensagem das 9h15, tá? Falando sobre promessa, citando Simeão. E vamos falar sobre ele agora. Eu quero te convidar para poder abrir a Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de número 25 ao versículo de número 35. À noite, vamos pensar sobre a plenitude dos tempos, lá em Gálatas capítulo 4. Essa expressão aparece 2 vezes na Bíblia. Aparece em Gálatas e aparece também em Efésios. O que significa isso? Tá? Marca com certeza a vinda de Jesus. Então, gente, olha só, são 4 evangelhos. Mateus é o primeiro na nossa sequência aqui, não quer dizer que tenha sido o primeiro a ser escrito, em que a ênfase é o reino de Deus. É lá em Mateus que dá mais foco nisso, por exemplo, no Sermão do Monte, que é a constituição do crente. Leia o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, tá? Grande resumão da constituição do crente. O livro de Marcos dá ênfase para o Senhor Jesus como Messias, mas como poder, como autoridade. Então Marcos enfatiza muito os milagres de Jesus. O que Jesus fez? Marcos, por exemplo, ele não começa o evangelho como Mateus começa, falando assim do nascimento de Jesus. Ele já vai direto falando sobre o que Jesus veio para poder realizar. Lucas é o evangelho mais detalhista, ele vai dar mais detalhes. É o autor também de Atos, ele vai fazer uma coisa mais de uma história ali mais encadeada. Mais detalhes vamos encontrar em Lucas. João é o 4º evangelho, e este evangelho ele é diferente. Daí que ele não são 4 evangelhos, 3 são sinópticos, que significa vistos pelo mesmo prisma, tá? E João, ele não é um evangelho sinóptico porque ele tem uma linguagem peculiar, tem uma abordagem peculiar, ok? No evangelho de Lucas, então, nós temos mais riquezas e detalhes, porque Lucas é o historiador, sobre o nascimento de Jesus. E existem personagens do nascimento de Jesus, e há um personagem que eu quero destacar com você hoje, que é Simeão. Lucas capítulo de número 2, versículo 25 ao versículo de número 35, diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Esse texto é lindo, é bonito e assim é profundo. Vamos lá, algumas considerações, tá? É a apresentação do Senhor Jesus. O ato ali não era tanto para poder apresentar o menino Jesus, mas era o ato da purificação pela lei judaica. Então, depois de ter dado à luz, passados uns 7 dias, a mulher tinha que comparecer lá, né, depois de 30 dias, eu acho, para poder ter essa questão do ato da purificação.
E ela vai com Jesus. Jesus então aqui, um bebê, ok? Está ali José, Maria e o menino Jesus. Entendamos como se fosse uma forma de apresentação. O texto bíblico diz que Simeão era um homem que era justo e piedoso. Por justo, não vamos entender aquela questão de moralista, né? Por justo, não vamos entender aquela questão de um homem que é rígido. Vamos entender justo enquanto justiça de Deus, tá? Da ação de Deus na vida de Simeão, da ação de Deus na nossa vida. É Deus quem nos torna justos e não nós mesmos. Não somos nós, tá? É Deus quem nos torna justos. Simeão era um servo do Senhor, e diz o texto que, por ser um servo do Senhor, ele tem uma característica que todo servo do Senhor precisa ter. Ele era um homem justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. Então ele esperava pela manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo. E aí vai encadear na terceira mensagem que Paulo fala sobre a plenitude dos tempos. Então a presença, o cumprimento da promessa da vinda do Senhor Jesus, como sendo que a manifestação da plenitude dos tempos. O que é isso? À noite vou falar sobre a plenitude dos tempos. Simeão, ele então vivia nesta perspectiva de esperança. A esperança é o que move a nossa vida. O ditado popular diz o quê? Que enquanto a vida há esperança. Mas eu pensei o seguinte: é enquanto há esperança que tem vida. Enquanto tem esperança que tem vida. Porque a esperança promove a vida. A esperança faz com que nós possamos, avançar na vida. Eu me recordo, quando lá no primeiro ministério tinha uma irmã chamada Tânia, e a Tânia, uma jovem de 33 anos, estava adoentada, e 2 filhos pequenos, e eu estava iniciando a psicologia, e eu perguntei para a professora como é que poderia ajudar, e ela falou assim para ela, a professora, não sendo nenhuma cristã, ela falou, ela tem que ter um motivo de esperança. O que ela tem na vida dela? Ela tem 2 filhos pequenos, então fala para ela que ela tem que viver para ver os filhos crescerem. Ela tem que ter um motivo. Na nossa vida nós temos um motivo grande, grandão. É o Senhor Jesus. É a manifestação dele na nossa vida e a manifestação dele que se dará na história agora com a sua segunda vinda. Então Simeão vivia nessa perspectiva de esperança. Os dias não eram bons. Os dias não eram bons. Era um momento de penumbra na história, era um momento de abatimento na história, seguido aqueles 400 anos de silêncio, mas Simeão, ele se manteve firme na esperança. Meus queridos e meus amados irmãos, os dias não são bons. Os dias não são bons. E sabe de uma coisa? Há toda uma construção maligna para poder tirar a minha e a sua esperança. Às vezes eu me frago, vendo muito jornal. E fico lá vendo, assistindo, vendo, e depois eu me sinto mal. Porque, a má notícia está dando dinheiro hoje. A notícia ruim está dando dinheiro. Então, sabe o que vai acontecer? Olha agora, a última notícia acabou de acontecer. E todos nós temos aquela questão de curiosidade. E todos nós temos dentro de nós uma coisa meio tacanha de esperar que o pior aconteça, não é não? Não é não? Você acha que não? Aquela dorzinha que você sente, né? O filho que demora para chegar em casa, então tem sempre aquela projeção de podermos pensar no pior. Louvado seja o Senhor Deus, que em Jesus nos coloca na perspectiva de uma nova criatura, para que nós possamos subverter este pensamento tacanho, de podermos não vivermos reféns do que vem de pior, mas vivemos na esperança do que vem de melhor. A esperança motiva a gente, e Simeão, ele é como uma ilha naquele tempo, porque ele vivia nessa esperança, na esperança da consolação de Israel.
Uma pessoa que vive na esperança e é movida pela esperança, é uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos dá esperança, é o Consolador. Observem bem o que o texto bíblico fala, que ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. Vejam aqui, fala o Espírito, né? O Espírito Santo estava com ele. Observem, é antes de Pentecostes, mas já tem o Espírito Santo. Então, repito o que eu falei no primeiro culto, o Senhor Jesus não é criação histórica. Ele é histórico, mas não é uma criação de que apareceu de repente. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, porque no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo. Isso não é verdade. A plenitude dele está no Novo Testamento, mas a manifestação aparece pontualmente no Novo Testamento. Tanto é que Simeão aqui ele está como homem que ele era movido pelo Espírito Santo. Olha, todas as vezes que eu e que você vivemos na desesperança como crentes, é porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo não vive na esperança. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Porque o que motiva a gente, o que anima a gente, o que nos incentiva a podermos caminhar, o que apresenta como sendo um novo horizonte para a gente, é o Espírito Santo. Diz o texto: o Espírito Santo estava sobre ele, e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. Revelação o quê? No primeiro culto, nós ressaltamos isso. Revelação é uma aproximação de Deus. No contexto etimológico da palavra, livro de Apocalipse, o livro da revelação, é abrir a cortina, é poder mostrar, mas há o sentido desse mostrar como forma de poder aproximar. Revelação é Deus se aproximando de mim e de você. É Deus se aproximando. Gente, vamos tomar cuidado com essas revelagens que são feitas por aí. Porque eu tive uma revelação. Porque eu tive uma revelação. Vamos tomar cuidado com a essência do cristianismo, com os fundamentos da nossa fé, para nós não paganizarmos o que nós temos de confiança em Deus, para que nós não possamos permitir que o misticismo influencie a nossa fé. Daqui a pouco o crente está jogando tarô. Está jogando lá para poder saber como é que vai fazer. Porque isso está na palavra, a revelação de Deus. Jesus é esta revelação maior sobre cada um de nós, e Ele busca essa aproximação, e na medida em que nós aceitamos esta aproximação, na medida em que vivemos nessa perspectiva da aproximação, então as coisas se tornam claras, se revelam à nossa vista, se revelam à nossa frente. Então diz que o Espírito Santo e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver Cristo o Senhor. Dá para entender isso? Dá para compreender? Então todos nós carecemos de uma motivação para viver. Uma pergunta: você está vivendo por qual motivo? O que move a sua vida? Qual a motivação que move a sua vida? Porque existem motivações e motivações. A Bíblia fala, Paulo fala que se nós esperamos por Cristo somente neste mundo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Então esperar para poder ter, já disse o sábio Salomão que isso não é bom. Ele falou: eu tive todas as riquezas, eu tive todas as mulheres, eu tive tudo de poder, mas sabe qual é a conclusão disso? É canseira, enfado, é vaidade. Então já estamos avisados. Existe um propósito na vida, e esse propósito na vida tem a ver com nós podemos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos nesta vida, aquilo que Deus quer que nós façamos nesta vida. Por consequência disso, Deus te dará trabalho, Deus dá família, Deus dá salário, Deus te dá tempo para ir na praia, Deus te dá tempo para poder passear, porque Deus sabe todas estas coisas que nós carecemos e precisamos. O que te motiva? O que te mantém vivo? Alguns pais, algumas mães têm a motivação de poder falar: eu não quero partir desse mundo sem ver a conversão do meu filho. Algumas esposas falam: eu não quero partir desse mundo sem ver a conversão do meu esposo, ou vice-versa. Tem alguns motivos, sabe, que são colocados no coração,
em que a gente está ali agarrado com isso, e quando é fruto do Espírito Santo, agarra mesmo. Então Simeão, ele tinha recebido a revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver Cristo o Senhor. Eu concebo Simeão um idoso, e na medida que a gente vai avançando na vida, a minha tia Nadir, que é membro aqui da igreja, deve ter 94 anos de idade. Ela mora em Quintino, e ela sempre vinha aos cultos, e quem a conhece, ela sempre traz umas balinhas, né? Aqui meu filho traz umas balinhas. Hoje ela está com 94 anos, está bem, mas ela já não tem aquela mobilidade de poder vir. Mas ela fala assim, ela sempre foi muito espirituosa. Ela fala assim, eu já falei com Deus que já passou da minha hora. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, tá? Ele esqueceu. Então é aquela forma de poder colocar uma coisa que é, de certa maneira, natural. A gente vive para poder morrer, né? O contrário que não é legal. Mas a perspectiva é essa. E parece que na medida em que a vida vai passando, essas coisas vão ficando um pouco mais claras para a gente e vai aceitando melhor. Eu imagino Simeão, uma pessoa de idade, ele já cansado, com artrite, com artrose, sei lá, com as queixas dele lá. E ele quer, imagina, não é que queira estar desistindo da vida, mas já vê o vislumbre da eternidade. Mas Deus fala, você não vai partir daqui enquanto você não ver o Cristo. Olha só que motivação, olha só que motivo para alguém ver o Cristo. E aí o texto continua dizendo o seguinte, movido pelo Espírito. Observem bem, gente, são 2 versículos com 3 ênfases do Espírito. Ele era homem piedoso, esperava na consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, e movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. O que significa ser movido pelo Espírito Santo? O que é ser movido pelo Espírito Santo? É ser sensível ao Espírito Santo, é ser obediente à voz do Espírito Santo. Não adianta saber se não tem disposição em praticar. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser leve, não é ser pesado. É deixar que Ele conduza a gente. Agora fala uma coisa aqui, pensa comigo aqui. Tem horas que a gente fala assim, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas se o Espírito Santo direciona, tranquiliza o seu coração, que vai dar certo. Agora, se não é Espírito Santo, é a invenção da tua mente, sai fora que vai dar errado. Sai fora. E aí o Espírito Santo tem várias maneiras, né? Uma das formas é a paz no nosso coração, é a testificação, é aquilo que diz a palavra, enfim. O Espírito Santo moveu, e Simeão era sensível a esse movimento, essa direção. Quanto que nós carecemos hoje na igreja, que eu careço, não sei se você comigo também entende que carece dessa sensibilidade espiritual. Porque o Espírito Santo fala, mas a gente às vezes não tem tempo de ouvir, a gente não quer ouvir, né? A gente fala, espera um pouco, daqui a pouco eu faço, ano que vem, né? Ano que vem, começa hoje, começa agora, é o tempo hoje. Então, precisamos ter esta sensibilidade e essa disponibilidade de podermos obedecer. Meus queridos e meus amados irmãos, estejamos sensíveis e sejamos disponíveis para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus de Simeão vai ao templo. Foi o Espírito Santo de Deus. Não, o texto aqui nos remete à questão de que ele falou, e hoje é domingo, e hoje é sábado, e hoje não, o Espírito Santo falou, é agora que você tem que ir, você tem que estar lá agora, você vai para lá agora, e ele foi para poder cultuar ao Senhor. O que aconteceu? Quando ele chegou lá, foi justamente neste momento, em que lá então se encontrava José, Maria e o menino Jesus. E diz o texto que Simeão tomou em seus braços. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Vamos ficar em pé, não é? Deixe celular, bolsa na cadeira, solte as suas mãos
Os irmãos que vão estar ouvindo aí, talvez. Solte as mãos, solte as mãos. Agora estenda as mãos com a palma para cima. As duas. Feche os olhos. E esse estender de mãos, como se fosse estar com o bebê segurando. Se for assim, ou faz assim. Feche os olhos. E eu gostaria que você sentisse o que Simeão sentiu. Eu gostaria que você se colocasse assim no exercício, no lugar de Simeão. Você está Jesus nos teus braços. Você está sentindo Jesus nos teus braços. Você está pegando uma criança, um bebê nos teus braços. Bebê. Sente isso. Percebe isso. Se emociona com isso. Olha que coisa maravilhosa. Amém. Amém. Não é gostoso, gente? Não é uma sensação maravilhosa? Podem se assentar. Você em casa fez isso? Simeão tomou o Filho de Deus em seus braços. Irmãos, sabe o que isso significa? Quem criou tudo isso aqui? Quem criou esse universo todo? Simeão tomou em seus braços aquele que criou todas as coisas. Entende isso? Aquele que ordenou todas as coisas. Sabe? Olha, o que nos mantém vivos? O que sustenta a gente? Simeão tomou em seus braços aquele que é o Senhor da vida. Dá para perceber isso? Olha, Simeão tomou em seus braços aquele que criou as leis da natureza, aquele que coloca as coisas em ordem, aquele que mantém os planetas em ordem. Então, o Criador. Meus queridos e meus amados irmãos, nós precisamos de sensibilidade espiritual, porque por vezes, irmãos, nós repetimos as coisas e nós não sentimos. Vivemos cauterizados, nós nos acostumamos, nós achamos que é comum, que o Senhor Jesus no coração não é comum, andar com Jesus não é comum, abrir o coração para Jesus não é comum, é extraordinário, é maravilhoso. Simeão tomou Jesus em seus braços, e hoje Jesus está no seu coração, o Filho de Deus, aquele que fez todas as coisas, que ordenou todas as coisas, aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos, Ele está dentro de mim e de você, e de todo aquele que crê. O Deus do universo cabe no seu coração, o Deus do universo cabe dentro de você, e transborda para fora de você. Não deixe que nada nesse mundo tire essa sensibilidade sua, meu querido. Não deixe que nenhum problema, nenhuma dificuldade, não deixe que nenhuma doença, não deixe que, nada tire essa sensibilidade do seu coração, de poder sentir a presença do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, quem não se tornar como uma criança, porque criança é sensível. Nós vamos amadurecendo, parece que a gente vai ficando insensível. A gente vai na vida cristã, parece que vai ficando insensível. Às vezes, irmãos, eu vejo crentes com uma certa arrogância. Eu tenho 30 anos de vida cristã. Eu tenho 30 anos de vida cristã. Eu tenho não sei quanto. Isso não é nada. Isso não é nada. Se isso não é novo para você, não é nada. Se a salvação não te arrepia ainda, não é nada. Se não te motiva a trabalhar para Jesus, não é nada. Os irmãos estão entendendo? Olha só o que está dito lá na carta aos Efésios, Jesus falou para a igreja de Éfeso, nas 7 igrejas da Ásia, a primeira carta, a carta da igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Meus irmãos, não deixe o amor. Não deixe, irmão. O amor dá elan para a vida. O amor dá molejo para a vida. O amor é a pauta musical da vida. Gente, Paulo fala: agora, pois, permanecem essas coisas. 3 coisas: a esperança,
a fé e o amor. Mas o que ele diz? Mas o maior destes é o amor. Falta amor às vezes, irmãos, na nossa casa. Falta amor nos nossos relacionamentos mais íntimos. Irmãos, falta amor por vezes nessa expressão de família espiritual. Parece que caiu no senso comum, tornou rotina. E por tornar rotina, alguns acham que podem quebrar a rotina, e pode mesmo, porque Deus não quer rotina. Deus não quer rotina. No Velho Testamento, o profeta Isaías fala o seguinte, que Deus diz para o povo: eu tenho horror do ajuntamento solene de vocês. Eu não aceito essa oferta de vocês, porque tem oferta, mas não tem coração, não tem amor. Nós vivemos numa sociedade sem amor, minha gente, uma sociedade desalmada, e sempre foi assim desde que o pecado entrou no mundo. Você pensa que as pessoas olham para você com interesse? Olha, não, são poucos. Na maioria das vezes, eu e você somos usados como marionetes. Você pensa? Às vezes nós compramos uma coisa, irmãos, e levantamos de, me permita a expressão, de idiotice. Não está nem aí preocupado. Está nem aí preocupado. Ah, porque é fulano, porque é Beltrano. Está preocupado? Se tivesse preocupado, estaria lá agindo com ele para tirar, fazer lá. Está preocupado não. É marionete. Quem se preocupa verdadeiramente comigo e com você é Deus. E a prova disso é que Ele enviou Jesus ao mundo para nos salvar. E a prova disso é que Ele deixou o penhor do Espírito Santo que está comigo e com você. Não há maior expressão de amor do que sabermos que Jesus veio ao mundo por uma pessoa como eu. Como eu. Então este amor que deve constranger o meu coração, que deve regar o meu coração, e se este amor rega o meu coração, ele vai regar as relações. A falta de amor em casa, a falta de amor no casamento, a falta de amor entre os pais e os filhos, a falta de amor na sociedade, evidencia a falta de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, e onde não tem Deus não tem amor. Onde Deus não está presente não tem amor. Aí, irmãos, Simeão, tomado por esta emoção, ele coloca: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Porque a palavra falou: você não vai morrer antes de ver o Salvador. Eu não sei quantas coisas você espera, mas tem coisas que Deus tem preparado para poder te dar verdadeiramente. Deus deu uma promessa para Simeão, e Deus tem promessa para cada um de nós. Agora vamos lá. As promessas são como que vestimentas para cada um, sabe? A calça não fica curta, não fica comprida, mas não é só para você não. Você não é o umbigo do mundo não. Deus não olha só para você e despreza. Deus olha para você com todo amor, com todo carinho, mas para quem está do teu lado também, para você que está em casa, onde você estiver. Deus é assim, sabe? Tudo direitinho. Porque às vezes a gente acha que é só para a gente, que é só para a gente, assim, ó, é um métier, né? Um métier. Não é dessa maneira. Então agora, Deus fala, Simeão fala: agora a tua palavra se cumpriu. A percepção então, a convicção então, daquilo que era o propósito da vida neste mundo cumpriu, porque os meus olhos já viram a tua salvação, os meus olhos já viram. Meus amados irmãos, queridos e amados irmãos, vamos olhar para a vida com olhar de fé, vamos olhar para a vida com olhar de esperança, vamos olhar para a vida com olhar de amor. Abra os olhos, meus irmãos, abramos os olhos. Trevas tem a ver com cegueira, luz tem a ver com visão. Pastor Nilson do Amaral Fanini, quando vivo, contava, ele era um excelente pregador, e ele contava umas ilustrações, porque meus irmãos, e aí ele falou que fez o apelo, uma ocasião, e veio então uma pessoa
com um deficiente visual. E ali então, ele vendo aquele deficiente visual, ele vai e fala: meu irmão, meu amigo, você está aceitando Jesus, que coisa maravilhosa. E fala para ele. E o que era deficiente visual fala assim: não, pastor, eu vejo. Eu já tenho Jesus, eu vejo. Eu estou trazendo, é meu amigo que está aceitando Jesus. Está entendendo? Até os cegos veem na perspectiva espiritual. Mas tem gente com visão material que não vê o espiritual, não vislumbra o que está para além. Sabe, tem gente que aquela visãozinha pequenininha que está ali e vive naquela ansiedade de como é que vai ser, se a minha vida está entregue nas mãos de Deus, não importa como é que vai ser. Vai ser. Como é, não me interessa. Não pense que eu vivo assim não, porque eu estou sempre querendo saber. Mas o exercício de fé é isso. Deus, quando chamou Abraão, não deu um mapa para ele. Falou: você vai até ali, para que ali vai ter um bar, ali vai ter um lugar para almoçar. Deus falou para ele: vem comigo. Vem comigo. Se Deus fala para você, vai. E aí então, o texto fala: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, é a perspectiva aqui que eu quero trabalhar, o conceito de salvação. A esperança, irmãos, ela tem a ver com o cumprimento da promessa, que é a maior revelação de Deus, que é Jesus Cristo. A esperança, meus irmãos, é fruto da fé. Não tem esperança quem não tem fé. Quem tem fé tem esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1, o que diz? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquelas que não se veem. Quem tem fé tem esperança. Tem fé, irmão? Presta atenção. Não é o tamanho da tua fé, isso não interessa. Não interessa o tamanho da tua fé. O que interessa é se você tem fé. O pai aflito, sofrido com o filho que se jogava, se queimava, os ataques que tinham. Procura os discípulos, procura Jesus, mas não encontra os discípulos não deram jeito. Esse pai aflito procura Jesus. O que ele disse para Jesus? Senhor, se o Senhor pode, por favor, por minha conta, cura meu filho. O que Jesus disse para ele? Irmãos, a irmã Maria domingo passado lançou uma campanha de leitura da Bíblia toda em um ano, cronológica. Eu quero desafiar os irmãos a poderem ler a Bíblia. Começa logo de uma vez agora, né? Para a gente poder pegar essas preciosidades, porque sabe, irmãos, essas coisas que vão dar riqueza para a gente. Aí o que Jesus disse para o pai? Se eu posso crer? É se você pode crer, porque tudo é possível que crê. A questão não é se Deus pode. Deus pode? Eu sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. A questão é se você crê. Se você pode crer. Então a esperança tem a ver com o exercício de fé. E fé não tem que ser medida, porque Jesus já falou, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque a fé não é uma coisa que a gente demonstra, é uma coisa que a gente vive. Sabe, a fé não é uma coisa espetacular, a fé é uma vivência. É um modo de caminhar com Deus, é uma vivência. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. O que é isso? E tu não serás atingido. O que é isso? É fé. Significa que não vai se importar com quem caiu aqui? Significa que não vai se importar com quem caiu aqui? Não. Significa que sente, que sofre, que vê, mas que continua caminhando. Amém, irmão? Em nome de Jesus, movido por uma esperança, continua caminhando. Não para de caminhar. Não para de caminhar. Então,
movidos por uma esperança, porque nós temos a perspectiva de uma promessa cumprida em Jesus, movidos por uma esperança, porque é consequência da fé que nós depositamos em Jesus, movidos por uma esperança, porque é fruto da salvação que nós recebemos de Jesus. Tem coisa maior nessa vida? Tem coisa maior? Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 18, né? Ele coloca o seguinte, porque, deixa eu ler aqui, para não me falhou agora a memória. Romanos 8, versículo de número 18. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser em nós revelada. Não desista da vida falando eu quero ir para o céu, porque quem quer ir para o céu quer viver nessa vida. Quem quer ir para o céu não se despede da vida. Quem quer ir para o céu não fala assim, tá bom, não. Quem quer ir para o céu quer viver, porque tem a vida dentro dele. Mas caminha nessa perspectiva. Eu tenho por certo, eu tenho convicção, eu tenho fé, que os sofrimentos do tempo presente. Tem alguém aqui que tem passado por sofrimento? Tem alguém cultuando conosco pela transmissão que tem vivido o sofrimento? Existem vários tipos de sofrimento. Vários tipos de sofrimento. Não necessariamente uma pessoa que está doente sofre mais do que não está doente, porque o pior sofrimento é o da alma. O pior sofrimento é espiritual. Mas tem sofrimento. A fé não abole o sofrimento. Ela dá condições de você superar o sofrimento. Porque eu tenho por certo que os sofrimentos, as aflições do tempo, o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser em nós revelada. Que glória é essa? É a salvação que nós temos em Jesus. E aí eu vou concluir o seguinte: Simeão viveu para pegar Jesus no colo. A primeira parte do plano de salvação foi cumprida. Jesus nasceu em Belém, andou, morreu na cruz, ressuscitou. A segunda parte está se cumprindo. Jesus vai voltar. Pode parecer muito lógico isso, mas tem muita gente que não está mais, muitos crentes que não estão mais nessa perspectiva. Jesus vai voltar. A Bíblia fala, Jesus fala, que quando ele voltar, uns vão estar casando, outros vão estar em lua de mel, outros vão estar viajando, porque ele fala assim, como nos dias de Noé, casavam, davam de casamento. Sabe o que isso significa? Que a volta de Jesus é normal. É normal. Ah, porque tem guerra, Jesus vai voltar. É normal. Normal. Sabe por que é normal? Sabe por que é normal? Porque Jesus não quer que ninguém siga ele por medo. Agora. Mas na esperança, ele vai voltar. É dessa perspectiva. Creia nisso, irmão. Creia nessa maneira. Que sejamos como Simeão. Se Simeão estivesse entre nós hoje, ele viveria nessa perspectiva, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Imagina, se Deus não concede a glória, não sei. Imagina se Jesus volta agora, a gente aqui cultuando ele, hein? Coisa maravilhosa. Mas imagina se ele volta amanhã, não importa onde você estiver, está na praia, está na família, está no trabalho, se você está com Jesus, está com ele, tem salvação. E se você tem salvação, está tudo dominado, está tudo resolvido, é só caminhar, é só vivenciar. Amém, irmãos?